Quase todo o tráfego de dados, desde o vídeo que você assiste até suas mensagens no grupo da família no WhatsApp, passa por uma rede escondida de cabos submarinos. Por que isso importa? Porque a sociedade moderna depende cada vez mais desses fios que cruzam o fundo do mar. E, de vez em quando, eles até sofrem ataques de tubarões. Mas como esses cabos funcionam? E o que o futuro reserva para eles? Hoje, vamos explorar as profundezas dos oceanos para entender como a internet se movimenta por esse vasto sistema submarino. Tudo começou na década de 1850, quando foram instalados os primeiros cabos submarinos para o tráfego de telegrafia. Nas décadas seguintes, usaram essa rede de cabos para a telefonia e, em seguida, para a transmissão de dados. Os cabos modernos usam a tecnologia de fibra óptica para o transporte de dados digitais, o que inclui telefone, internet e tráfego de dados privados. A invenção da telegrafia por Samuel Morse, em 1843, incentivou a ideia de serem lançados cabos atravessando o Atlântico para utilizar a nova tecnologia. O norte-americano Charles Field e os britânicos Charles Bright e os irmãos John e Jacob Brett fundaram uma empresa para lançar o primeiro cabo submarino telegráfico intercontinental. No ano seguinte, dois navios, um americano e um britânico, transportaram 2.500 milhas náuticas, cerca de 4.600 quilômetros, de cabo, partindo da Irlanda. O cabo se rompeu quando já haviam sido lançados cerca de 750 quilômetros. Nova tentativa foi feita em 1858 e novo rompimento ocorreu quando somente 250 quilômetros haviam sido lançados. Ainda em 1858, houve uma terceira tentativa. Essa foi bem sucedida. Os navios partiram do meio do Atlântico e atingiram portos em lados opostos, sem nenhuma ocorrência de rompimento. No Brasil, os cabos submarinos são utilizados em sistemas de telecomunicações desde 1857, com a inauguração da primeira linha de comunicações telegráfica no estado do Rio de Janeiro. Entre 1870 e 1880, foram implantadas linhas telegráficas interligando cidades na costa brasileira e também um ponto de conexão com Portugal. Na década de 1990, foram inaugurados os primeiros cabos submarinos de fibra óptica no Brasil. De acordo com o site especializado em mapas de cabos submarinos, atualmente existem pouco mais de 490 cabos de internet submersos, entre ativos e em construção, ao redor do mundo. Esses cabos variam em tamanho, desde o pequeno cabo de 300 quilômetros que conecta o Azerbaijão ao Turcomenistão, passando pelo Mar Negro, até o gigantesco Cabo Maria, que tem 6.600 quilômetros e liga Virginia Beach, no Siquinquérua, a Bilbao, na Espanha. Só o Cabo Maria pesa mais de 3.300 toneladas. No total, a rede global de cabos soma 1.500.000 quilômetros de fios submarinos. Você deve estar se perguntando sobre os custos envolvidos. Um cabo transoceânico típico custa entre 300 e 400 milhões de dólares. Apesar de parecer muito dinheiro, os cabos em si não são tão espessos, com cerca da largura de uma mangueira de jardim. Cada cabo é revestido com camadas protetoras que envolvem o núcleo de fibra óptica e outras camadas de plástico e cobre. Mesmo assim, eles podem transmitir dados a velocidades impressionantes de 100 gigabytes por segundo, e os cabos mais modernos chegam a 400 gigabytes por segundo. Como é possível que tantos dados passem por cabos tão finos? Isso é feito por meio de uma tecnologia chamada multiplexação, por divisão de comprimento de onda denso. Resumidamente, essa técnica permite que diferentes comprimentos de onda de luz sejam usados simultaneamente para transmitir informações, maximizando a quantidade de dados que viaja pela fibra óptica. Os cabos não são apenas fios esticados no fundo do mar. A cada 70 a 100 quilômetros são instalados repetidores, que funcionam como amplificadores para garantir que o sinal permaneça forte ao longo de grandes distâncias. Esses repetidores são alimentados por até 10.000 volts de corrente contínua que viajam por condutores de cobre embutidos no cabo.
Mas como esses cabos são instalados? Eles são cuidadosamente desenrolados de grandes tambores em navios especializados, a uma velocidade de cerca de 10 quilômetros por hora. O processo exige anos de planejamento para escolher a rota ideal, evitando áreas vulcânicas, sujeitas a terremotos ou com grande atividade pesqueira. Caso o navio enfrente mau tempo, a instalação pode ser pausada, com o cabo sendo temporariamente amarrado a uma boia até que o tempo melhore. Embora sejam resistentes, os cabos submarinos não estão imunes a acidentes. Em 2012, o furacão Sandy danificou vários cabos importantes, causando interrupções nas redes por horas. O terremoto de Fukushima, no Japão, em 2011, também provocou quedas na internet. Porém, a maioria dos danos é causada por erros humanos, como redes de pesca ou âncoras de navios. Nas proximidades da costa, os cabos são especialmente vulneráveis e, por isso, são enterrados no fundo do mar em trincheiras escavadas por navios. Surpreendentemente, tubarões já foram vistos mordiscando cabos submarinos, como mostrado em um vídeo de 2014 envolvendo um cabo do Google. Além disso, há preocupações de que países como Rússia e China possam tentar interferir nesses cabos. Em 2013, Edward Snowden revelou que a NSA espionava comunicações através de cabos submarinos. E em 2020, o governo australiano bloqueou a Huawei de construir um cabo ligando a Austrália às Ilhas Salomão, temendo espionagem. Quem são os donos desses cabos? Tradicionalmente, grandes empresas de telecomunicações e governos dividiam os custos. A maior proprietária de cabos submarinos é a AT&T, seguida pela China Telecom. Mais recentemente, gigantes da tecnologia como Facebook, Google e Amazon têm investido pesado nessa infraestrutura, expandindo suas próprias redes de cabos para conectar seus centros de dados ao redor do mundo. E quanto ao Starlink de Elon Musk, será que ele tornará esses cabos obsoletos? Por enquanto, os cabos ainda são o meio mais eficiente e barato para transportar grandes quantidades de dados a longas distâncias. Mesmo Musk admite que o Starlink tem como foco áreas sem acesso à internet de alta velocidade. O futuro, por enquanto, ainda está nos cabos submarinos. Recentemente, o Google e o Facebook anunciaram o projeto Apricot, um cabo que conectará Singapura, Japão e outros países do Sudeste Asiático. E o maior cabo de todos, com 45 mil quilômetros, será instalado pela Facebook, ligando 33 países na África. Então, será que essa vasta rede submarina será obsoleta no futuro? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais conteúdo sobre ciência e tecnologia.